cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Amém? Amém. Pode sentar, à vontade. Sou o Douglas, não conhece? Casado com a Angélica, pai do Felipe e da Lívia, que está ali dormindo. Grande alegria, primeiramente quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui hoje, nessa noite. Porque sem vocês, esse grupo não acontece. Somente, por vocês, por nós. Nós estamos juntos e assim nós criamos força para também animar uns aos outros a caminhar na graça de Deus, Eu convido a você, trouxe a palavra de Deus, e abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16. E essa palavra vai dizer assim: é por isso que nós não perdemos a coragem. Pelo contrário, embora o nosso físico vá se desfazendo, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia. Pois a nossa tribulação momentânea é leve em relação ao peso extraordinário da glória eterna que ela nos prepara. Não procuramos as coisas visíveis, mas as invisíveis, porque as coisas visíveis duram apenas um momento, enquanto as invisíveis duram para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra aqui, ela vem de encontro com nós essa noite e ela é atual nos dias de hoje, nesses dias de sofrimento, nesses dias de notícias ruins que nós estamos ouvindo cada dia. É uma notícia ruim atrás da outra. É coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes querem tirar a nossa esperança, tirar a nossa alegria. Ontem, dia 26 de maio, foi dia de São Felipe Neri. Ele foi um grande santo da Igreja Católica. E ele foi um grande santo porque ele descobriu que através da alegria ele estava em paz. Ele vivia em paz através da alegria. Ele dizia assim: longe de mim a tristeza e o pecado. Porque ele entendia que para estar em comunhão com Deus, para ser feliz, independente das suas dificuldades, era independente de tudo que ele passava, mas a importância da alegria, da felicidade, o que é isso? É a esperança que nós temos de todos os dias em Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a nossa salvação. E essa palavra que Deus colocou para nós essa semana, meditarmos, para que nós possamos entender, pois a nossa tribulação momentânea é leve em relação ao peso extraordinário da glória eterna que nos prepara. Nós passamos muitas tribulações, cada um de nós temos nossas dificuldades, e não tem como escapar da dificuldade, do sofrimento. Isso faz parte da história, isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Sim, o sofrimento, a tribulação faz parte do plano de Deus na nossa vida. Por isso é bom que nós entendamos, através da palavra de Deus, meditar o que ela nos ensina, para que nós melhor possamos, com a palavra de Deus iluminando a cada um de nós, a gente possa caminhar com firmeza, caminhar com alegria, em mesmo as dificuldades, as tribulações e as tentações. Esses últimos dias nós só vimos nas notícias a nossa política, que só tem corrupção,
deputado, todo mundo sendo pego em corrupção, delação. São coisas que estão cada vez mais, são notícias que estão sendo espalhadas nas redes sociais. Para quê? Para que as pessoas que estão ali ouvindo percam a esperança. Percam a esperança no nosso Brasil, percam a esperança na nossa fé, percam a esperança na nossa família. E quando realmente nós não temos essa palavra que dá vida para nós ficamos desesperados. Quantas pessoas que nós não vimos reclamando, murmurando, pessoas no meu trabalho que muitas vezes você vê mandam embora aqui, outro ali, e outro fica só ali o tempo todo. Nossa, tá ruim. Nossa, mas o negócio tá feio. Nossa, mas está diminuindo. Nossa, mas não sei o quê. Nossa, mas isso. Nossa, mas aquilo. E eu disse para uma pessoa essa semana, eu falei assim, você tem que fugir de pessoas assim. Porque quanto mais você ouve murmuração, mais triste você vai ficar. Quanto mais você fica perto de pessoas negativas, mais coisas negativas são atraídas para nós. E eu dei esse conselho, falei, saia de perto, repreenda toda ação, porque isso é ação maligna do demônio querendo tirar essa paz do nosso coração. E no ano de 2000, o Padre Jonas ele profetizava na Canção Nova que o demônio ele estava construindo impérios através de corrupções, através de injustiça, através de morte. E no ano de 2000 ele dizia assim, o demônio está construindo castelos de areia, e assim como uma criança, ele vai vir e vai chutar aquele castelo de areia. Para quê? Contudo, o intuito de que botar medo no país, botar medo nas pessoas. Isso ele disse, tudo que nós estamos vendo hoje acontecer. O Padre Jonas ele dizia isso na pregação, ele profetizava que isso iria acontecer, mas a mensagem que ele colocava ali naquela mensagem era o seguinte, não tenha medo. Ele recordava a palavra de São João Paulo II que dizia, não tenhas medo. Porque quando nós temos essa esperança em Deus, nós entendemos que tudo que nós passamos é para o nosso crescimento. Nós entendemos que tudo o que acontece é para que nós possamos ter força para suportar tudo o que vai acontecer. Vai vir coisas piores ainda, mas nós estando preparados nas pequenas coisas do dia a dia, nós conseguimos estar preparados para as grandes coisas. E Deus ele não dá nada para nós que nós não conseguimos suportar, vai dizer a palavra de Deus. Não tem nada na nossa vida que nós não conseguimos suportar. E através desse sofrimento, vai dizer a palavra de Deus eclesiástico que o ferro e o ouro é provado no fogo. E nós, cristãos, somos provados no fogo. Quantos de nós ouvimos dizer pessoas que falaram assim, agora que eu comecei a caminhar na igreja, agora que estou rezando, que eu comecei a rezar, está acontecendo coisas horríveis na minha vida. Muitas coisas, parece que aquele ditado que diz, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas o porquê disso? Isso é uma didática de Deus. E na palavra de Deus vai dizer que Deus, ele castiga aqueles que ele ama. Mas como assim, né? Deus castiga aqueles que ele ama. Ele faz a gente passar por tribulações para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa ser perfeito aos olhos de Deus. Quando nós estamos em oração, quando nós estamos na igreja, nós estamos tão envolvidos na graça de Deus que nós não percebemos os defeitos que há em nós. São João da Cruz ele ensina que quando nós estamos na luz de Deus, nós não conseguimos enxergar as trevas, mas é necessário muitas vezes que Deus se afaste para que nós possamos ver a podridão que ainda existe no nosso coração, na nossa alma. E através dessa distância de Deus, que nós não percebemos a presença dele, é nesse momento que ele começa a trabalhar nos nossos defeitos. É nesse momento que ele começa a trabalhar naquilo que atrapalha a nossa vida. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos com a mancha do pecado original. Nós somos batizados, esse pecado é perdoado na nossa vida, mas fica para nós, no nosso corpo, a concupiscência. O que é isso? A concupiscência é a mancha deixada do pecado na nossa vida.
eu vejo hoje, eu tenho a Lívia e tenho o Felipe. Eu vejo que mesmo que a gente tenta ensinar eles pequenas coisas, a dividir, a não fazer birra, a não chorar, você percebe aquela consciência que está na carne da criança, que ela é egoísta, muitas vezes ela não divide o brinquedo, muitas vezes ela pega alguma coisa de comer e não quer dividir com a pessoa. Então isso você já entende, que já são pequenos defeitos que nós temos desde criança. Desde que nós nascemos, nós já temos esses defeitos. Mas qual que é o papel na nossa caminhada rumo ao céu? É nos purificarmos desses defeitos. Através do fogo, da tribulação. Jesus disse, como que eu gostaria que o fogo descesse, já tivesse aceso esse fogo no nosso coração. Esse fogo é o Espírito Santo, que ilumina o nosso ser, que ilumina o nosso entendimento e faz nos entender a verdade. E nos faz entender a mensagem verdadeira que há dentro de nós. E através das contrariedades, muitas vezes eu sou contrariado pela minha esposa, ela fala assim, Douglas, isso você não pode fazer, isso é feio. E o que eu sinto naquele momento? Eu com aquele meu orgulho, com aquela minha consciência do errado, de fazer errado, eu fico nervoso naquele momento. Eu fico nervoso e falo, Angélica, não é assim não, é sei o quê. Mas o que é isso? É a minha consciência que ainda não aceitou a correção. Mas muitas vezes Deus nos coloca diante de situações para a gente passar vergonha, a gente passar humilhação, para quê? Para nós entendermos que a gente precisa melhorar naquilo ali. Mas quando nós somos dóceis, quando nós entendemos isso, nós sofremos menos. Porque vem a tribulação, vem uma correção. Quando eu sou dócil ao Espírito Santo, eu reconheço com humildade e digo, não, é verdade. É preciso mesmo mudar nisso. É preciso mesmo mudar naquilo. E assim eu vou melhorando minha conduta. E a minha caminhada vai seguindo. E eu vou melhorando aqui, eu vou melhorando ali. Mas para isso é necessário nós estarmos sempre em oração. Porque é o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros. É o Espírito Santo que ilumina a nossa consciência. Iluminado das consciências, ele nos ajuda a nos libertar. Ele nos ajuda a melhorar. Muitas vezes nós pensamos assim, eu vou, que nem você vê, né, hoje em dia. Eu vou me casar porque, vê se você vê um jovem, né, eu vou me casar porque lá no casamento eu vou poder fazer o que eu quiser. Mas quando um jovem ele vai para o casamento e ele já vai com esse pensamento de consciência de fazer algo errado com a esposa dele, aquilo que ele sonha em fazer quando ele é solteiro, ele chega lá e ele vai entender que não é bem do jeito que ele sonhava, não é bem do jeito que ele imaginava que ia ser. E ali tem o quê? A mulher que tem a dor de cabeça, a mulher que passa por isso, passa por aquilo, tem o filho que chora, o filho que fica doente. Então, você vai vendo que aquelas situações que envolvem um matrimônio, que envolve o casamento, aquelas dificuldades, nada mais é para quê? Para que eu possa começar a trabalhar aqueles pensamentos errados que eu tinha. Tudo isso é para você entender que Deus ele usa dessas maneiras para poder corrigir a gente. E para que nós possamos chegar àquilo que Deus quer, nós precisamos compreender essas coisas. São coisas que parecem pequenas, mas que fazem grande diferença na nossa vida. São coisas que parecem pequenas, mas essas tribulações, quando nós entendemos o bem que ela faz para nós começamos a desejar elas. Vai dizer a didática dos santos que eles desejavam e pediam para Deus para que Deus desse sofrimento a eles. Olha que coisa de louco, né? Isso aí é ensinamento de santo. E nós somos chamados a ser santos. Para você ter noção, hoje nosso país, o Brasil, é rico em recursos naturais. Água abundante, um dos maiores florestas, tem todos os tipos de vegetação, água pura, temos minério, temos vários tipos de riqueza naturais e um povo diversificado de várias nações misturadas aqui. Então nós somos um povo rico em cultura, rico em sabedoria, nós somos um povo rico em recursos naturais.
Mas o porquê que nós passamos tanta dificuldade? Por que nós ainda passamos tanto sofrimento? Por que o nosso país é tão pobre do jeito que é? A nossa educação ela é tão podre. Porque ainda nós não passamos tantas tribulações como outros países que hoje nós olhamos como países grandes passaram. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki, lá aconteceu o quê? Caiu 2 bombas atômicas, dizimou aqueles lugares, morreu tanta gente. E veja o que é o Japão hoje em dia, um dos maiores potências do mundo. Lá, o que eles fazem? Com a sabedoria que eles conseguiram se reerguer, lá eles importam matéria-prima de outro país, lá eles produzem e vendem. Lá eles têm tecnologia, lá eles têm a mão de trabalho, lá eles têm força de vontade de se reerguer, e hoje eles são os maiores países do mundo. A Alemanha, que foi dividido lá pelo nazismo, pela Segunda Guerra Mundial, aquele país foi devastado, muitas ruínas que tiveram naquele lugar, guerras, bombas, destruição, morte, tudo de ruim aconteceu naquela. Olha hoje o que é aquele país, um dos maiores de primeiro mundo, um dos maiores países. Mas para você entender através da história, você começa a compreender a nossa vida. Eles passaram por guerras, eles passaram por destruições verdadeiras, por fome, por pestes. Eles passaram por os maiores sofrimentos. Hoje nós vemos pessoas reclamando por qualquer coisa. Na televisão você liga, a mulher reclama que isso, o homem reclama que aquilo, só tem reclamação de coisas que você vê que é pequenas, perto de sofrimento que essas pessoas passaram. Mas através do sofrimento que elas passaram, foi tão grande que deram força, eles se uniram, se reergueram e hoje são os maiores do mundo. E nós vemos hoje, né, um país todo cheio de recursos naturais, cheio de riqueza, e nós passando esse perrengue que nós estamos passando. Os políticos só corrupção. Agora olhando para a nossa casa, quando nós vemos o que nós temos, muitas vezes você vê pessoas reclamando que tem muito mais do que aquelas pessoas que pouco têm e agradecem a Deus. Uma vez passou uma reportagem de uma senhora, que o repórter ele chegou lá na casa da senhora, e a senhorinha lavando ali sua louça, iluminado, tudo aquela louça velha, antiga, mas tudo limpinho, tudo organizado, e aquela mulher cantando na paz mesmo, você vê que era uma mulher de Deus. E o repórter perguntou para ela, por que mesmo nessa pobreza sua, o repórter com aquele olhar, né, de preconceito, como se aquilo ali fosse infelicidade, olhando para ela, dizendo, né, mas por como você consegue ser feliz e cantar desse jeito? Porque ela dizia, eu tenho Deus no meu coração. Quando nós temos Deus, quando nós entendemos essas situações, pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for, nada vai abalar a nossa fé. Teve um estudo numa universidade na Inglaterra, que esse estudo foi feito por universitários que não eram católicos. E eles fizeram um estudo ao longo da história e tentaram descobrir quem foi as pessoas mais felizes ao longo da história. E na conclusão daquele trabalho que eles fizeram, eles concluíram assim, que através dos anos que nós estudamos, nós concluímos que as pessoas mais felizes que passaram pela face da Terra foi aquelas pessoas que a Igreja Católica chama de santos. Foram as pessoas que são chamadas santos. Não existe felicidade longe de Deus. Você pode procurar o que for. Você pode procurar a felicidade nos bens materiais, até mesmo em ter uma família inteira reunida. Mas se não tiver Deus acima de todas as coisas, nada adianta. Nós vemos famílias que se unem todo final de semana, fazem churrasco, cerveja, bebedeira, e eles dizem que por estar unidos, eles já são satisfeitos e felizes. Mas e no momento que a cerveja acaba, e no momento que a bebedeira leva a briga, aonde será que eles vão suportar? Aonde eles vão encostar a sua vida, se não tiver em Deus? Quando nós temos Deus, nós não estamos sozinhos, nós estamos garantidos da nossa vitória.
E nessa didática a gente vai entendendo, aceitando tudo, como Jesus diz, né? Toma, você quer me seguir? Toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. E assim é a maneira que Jesus fez. E Jesus, sendo Deus, ele esteve no meio de nós e sofreu os maiores sofrimentos, humilhações, fome, perseguição, para dar força para mim e para você, para dizer, eu dei um exemplo de como se deve viver. E Paulo diz em uma de suas cartas, sejam imitadores de Cristo. E como seremos imitadores de Cristo se não pegarmos o caminho da cruz, o caminho da cruz, do sofrimento, da humilhação, da renúncia? Jesus nos ensinou. E Jesus, quando estava lá ele estava em oração no Monte Tabor, junto com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ali aconteceu aquela maravilha de Deus. Ali eles viram o céu, a nuvem, ali eles viram a voz de Deus, ali eles viram profetas. E Pedro, ele ficou tão encantado daquilo ali, que ele falou para Jesus, vamos fazer uma tenda e vamos ficar morando aqui. Mas o que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele, não, vamos descer e fazer a vontade de Deus. E lá no Catecismo vai ensinar para a gente que Jesus falava assim, eu que sou o pão da vida, eu desci e tive fome. Eu que sou a água viva, eu desci e tive sede. E você se recusa a descer e fazer a vontade de Deus? Ou seja, né, nós como imitadores de Cristo, nós devemos olhar para o céu. Aquela foi uma demonstração da grande glória que nos espera no céu. E com esse olhar para o céu, passar pelos nossos sofrimentos, descer o monte, ir ao encontro dos mais necessitados, ir ao encontro de nós mesmos, da nossa fragilidade, começar a buscar essa perfeição, buscar libertar-nos desses males. E para dar uma completada nesses ensinamentos sobre o sofrimento, Santo Afonso de Ligório ele vai dizer que quem ama Jesus Cristo ama o sofrimento. A terra é um lugar de merecimentos e por isso é também um lugar de sofrimentos. O céu é a nossa pátria. Lá Deus nos preparou o repouso numa eterna felicidade. É preciso sofrer e todos têm de sofrer. Seja justo ou pecador, cada um deve carregar a sua cruz. Quem carrega com paciência salva. Quem carrega com impaciência perde-se. Ou seja, todos nós temos sofrimentos. Mas é a maneira que nós carregamos a nossa cruz é que vai dizer se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. É a maneira que nós vamos carregar essa nossa cruz. E aceitar tudo o que acontecer. E ele nos ensina também que vale mais a gente aceitar os nossos sofrimentos do que fazer as maiores obras para Deus. Isso é o ensinamento dos santos. E aqui no grupo de oração, às vezes para vir aqui a gente tem algumas dificuldades, né? Às vezes locomoção, às vezes chove, nós chega aqui, não tem luz, nós faz com uma vela mesmo no grupo de oração. E quantas dificuldades nós tivemos, mas nós estamos aqui. Mas por que nós estamos hoje aqui? Porque Deus quis. Mesmo que eu tive dificuldade, não, mas se eu estou aqui hoje, se você está aqui, é porque Deus quis que nós estivéssemos aqui hoje. Hoje cedo eu abri minha conta lá para ver o quanto que eu tinha para poder vir para cá. E eu falei, nossa, agora só segunda-feira que vai cair o pagamento, estou sem dinheiro para colocar gasolina, né? Como é que eu vou fazer, né? Aí o irmão ligou para mim e falou assim, vou fazer uma missão lá para São Paulo, lá em São Roque lá. Eu falei, vamos. Aí nós fomos para lá e colocou a gasolina no carro para a gente, chegamos aqui e quando eu olho lá, né, eu percebo que sobrou um tanto certinho para a gente poder vir hoje aqui para o grupo de oração. Porque mesmo com a dificuldade, quando você sente a dificuldade, quando é de Deus, Ele vai deixar que vai acontecer, porque a obra é dele. E suporta, sem paciência, sem reclamar, sem murmuração, a dificuldade que tiver.
Se você não conseguir realizar aquilo que você pretende, por mais belo que seja o seu plano, seja fiel e aceite até mesmo o não de Deus. Aceite até mesmo se não deu certo aquilo que você sonhava. E ofereça para Deus aceitando tudo o que te acontecer. Porque esse é o ensinamento de Deus. Não cair na cilada do demônio. Porque o demônio quer colocar no coração de muitas pessoas que você tem que fazer obras grandiosas, que você tem que abrir coisas enormes, belas, maravilhosas. Isso tudo é ilusão do demônio. Porque a nossa pátria é no céu. Não queira juntar tesouros na terra, mas queira juntar tesouros no céu. E quando nós começamos a entender esse pensamento dos santos, quando nós conseguimos entender essa inspiração do Espírito Santo, nós começamos a ser felizes. Porque o meu fracasso, muitas vezes, esse fracasso não é o fracasso de Deus, mas é o fracasso, muitas vezes, da minha vontade. Mas quem diz que a minha vontade, muitas vezes, é igual a de Deus? É por isso que nós temos essa segurança de aceitar tudo que nos acontecer. Se eu fracassei em certo ponto e não aconteceu, mas eu estou em oração com Deus, eu tenho a certeza que aquilo ali não era de Deus. Porque quando é de Deus, vai dar certo. Se a sua família foi abençoada por Deus, por mais que você tenha passado dificuldade na sua casa, por mais que você tenha passado dificuldade, seja fiel em tudo que acontecer. Porque tudo que for acontecer vai ser para o seu crescimento, vai ser para a sua família e no final, você, sendo fiel, a sua casa será salva. Isso é a garantia. Isso é a garantia que Jesus nos dá. Isso é a garantia da sua palavra que nos ensina, que nos dá força. É isso que é fé, esperança e caridade. É isso que nós devemos sair daqui hoje. Com esse pensamento de que aceitar tudo que nos acontecer. Pode vir adversidade, pode furar o pneu do carro, pode acontecer o que for. Quantas vezes nós vimos melhoras em famílias que tiveram uma pessoa que foi acidentada. Eu tive um primo meu que foi acidentado, o carro passou assim na cabeça dele. E ele estava a ponto de morrer. Ele estava em coma, ficou numa situação que as pessoas chegavam na mãe dele e falavam assim, você para de rezar para o seu filho, para de rezar porque você está segurando ele, que você está aumentando o sofrimento dele, para de rezar por ele. Hoje a Lívia vai fazer 4 anos, vai fazer 3 anos que aconteceu isso, e hoje esse menino está recuperando, voltou a falar, voltou a andar, está fazendo fisioterapia e está de pé. E a casa dele, a mãe dele já não bebe mais cerveja, a mãe dele já não fala bobeira, a mãe dele já mudou. A família dele foi transformada. Melhor ir para o céu sem um olho, sem uma perna, sem um braço, do que você preservar todo o seu corpo e ser jogado nos infernos. Isso é a palavra de Deus. Isso é o poder de Deus. Que quando é pregado com verdade, na autoridade, acaba com qualquer tipo de heresias que vem enganar o povo de Deus. O povo que muitas vezes é ignorante porque não conhece essas verdades. E acaba sendo iludido porque vem aqui que aqui você dá o seu carro, Fusquinha, você vai sair com uma Ferrari. Aqui você doa tanto e você vai sair com tanto. Aqui é a igreja da prosperidade. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, infelizmente, nós vemos pregar desse jeito. Para quê? Para atrair pessoas. Mas eu quero convidar você a ser atraído pela força do Espírito Santo, mesmo com dificuldade, permanecer firme, porque eu garanto para você que o tesouro não vai ser aqui no céu, não vai ser aqui na terra, vai ser lá no céu. E como diz a palavra que acabamos de meditar, essas tribulações são momentâneas e leves, em relação ao peso extraordinário da glória eterna que nos é preparado. Já imaginou você lá no céu, olhar para trás e você tiver um livro da sua vida escrito na sua mão e as oportunidades que você teve, que você deixou passar, você olhar para o resto da eternidade. Eternidade não tem fim. Você vai saber pelo resto da sua eternidade que você vai carregar aquele livro que foi escrito e a sua recompensa que você recebeu naquele momento é o que você fez ali na terra.
É a fé que você guardou, é a esperança que você guardou em Jesus, nas promessas, na palavra de Deus. Então, nós devemos procurar fazer a vontade de Deus, procurar a verdade, sem medo da cruz, porque a cruz é escândalo para o mundo. Eu digo isso para pessoas, até mesmo dentro de casa, na minha família. Quantas vezes que eu falo assim da cruz, é isso, é aquilo, né? E a pessoa vai lá e não aceita, é difícil entrar na cabeça da pessoa, é difícil. Não, mas Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente faça penitência. Deus não quer que você anda a passarela de Aparecida de a pé, de joelho, ver essas coisas, é o que quiser, escândalo para o mundo, né? É vergonhoso, né? Mas qual que é o ensinamento de Jesus? Sede meus imitadores. Jesus, ele ralou seus joelhos lá, levando a sua cruz. Jesus foi humilhado, ficou sozinho, sofreu. Mas Deus deu autoridade em Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno. Porque ele foi coroado de toda a glória. Ele é o nosso rei. E demônio nenhum tem poder naquele que está envolvido com Jesus. Porque ele já foi derrotado na cruz. Nós só vamos derrotar o inimigo, os demônios que querem nos destruir quando nós aceitarmos com paciência as nossas cruzes. Aí sim, nós vamos derrotar. E diz, não lembro onde eu vi, mas é verdadeiro, de que um vingador, é no catecismo que fala, falando sobre não matar. Uma pessoa, quando ela é prejudicada por uma outra e ela se vinga da pessoa, publicamente, ela demonstra a sua vitória diante dos homens, mas ela é derrotada diante dos demônios. Uma pessoa que se vinga. E qual que foi o modelo de Jesus? Senhor, perdoe, que eles não sabem o que fazem. E quando você começa a enxergar, quando você começa a assimilar essas coisas, você começa a se alegrar. Porque você vê, como disse São Felipe Neri, uma pessoa chegou nele e falou para ele assim, por que é tão difícil seguir o Evangelho? São Felipe Neri falou para ele, porque o Evangelho é simples. Porque nós que complicamos. Esses são os ensinamentos dos santos. Que nós possamos ter essa consciência no nosso coração, na nossa vida, de aceitar tudo que acontecer, louvar. E vai dizer uma santa que vale mais glória a Deus no sofrimento do que 1000 glória a Deus na alegria. Eu, no meu trabalho, eu trabalho numa sala que ela é fechada e ela tem uma campainha e eu fico no computador ali e ali eu fico trabalhando. E muitas vezes eu estou tão envolvido no meu trabalho que me incomoda ser interrompido, mas eu preciso, é o meu trabalho, eu preciso ir lá, porque aquilo ali fica materiais que precisam ser guardados. E teve um tempo, nesse começo do ano, que eu andava meio estressado com meus tribulações, com meus desafios na vida, e qualquer coisa eu estava bravo, xingando. Eu estava lá concentrado em alguma coisa e quando tocava lá a campainha, eu já saía, xingando assim, né? Aí chegava lá na porta, assim, tinha que fazer a cara boa, né? Opa, precisando do que aí e tal. Aí chegava e voltava lá pra dentro de novo. Toda hora. Aí um dia eu ouvi isso, que vale mais glória a Deus na dificuldade, no sofrimento, do que 1000 glória a Deus nos momentos bons. Aí outro dia eu cheguei lá no serviço lá, e eu lá sentado, daqui a pouco concentrado, daqui a pouco perto da campanha, eu falei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu fui indo, glória a Deus. Quando chegou lá na porta, opa, beleza. Não foi fácil não. Mas aí, na segunda vez, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na hora que eu virava assim, né, que eles iam ver eu parava assim, né, ia lá. Aí esse dia foi assim, que lá é toda hora. Se às vezes eu sento lá, eu glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isso foi indo o dia inteiro.
Chegou no outro dia, por incrível que pareça, não foi tocada a campainha uma vez. Uma vez eu falo, Senhor meu Deus, eu quero te dar mais glória a Deus. Me ajude. E entendendo isso, a gente começa, né? E a partir daquele momento ali a campainha continuou sendo tocada. E pela graça de Deus eu já não senti mais aquele nervoso. E pela graça de Deus eu consegui passar por aqueles momentos. E hoje, graças a Deus, eu superei isso. Mas precisou aceitar o ensinamento de Jesus. Precisou eu lá me dobrar, me quebrar, para poder passar por aquilo ali. Daí depois vai uma coisa aqui, outra ali, tendo paciência aqui, outra ali. É claro que eu sou uma pessoa que eu sempre fui nervoso, né? Então isso aí é alguma coisa que vem trabalhando, porque dentro de casa era muita discussão, quando eu era criança, que eu era mais novo, né? Tinha muita discussão, fazia as minhas vontades, então eu não aceitava não, na escola eu brigava, o professor falava, eu discutia. Então isso aí eu vejo pra mim. Eu tô pregando isso pra vocês, mas eu preciso ouvir isso também. Porque é necessário que todos os dias eu tenha paciência com meus filhos, com a minha esposa, eu preciso ter paciência no meu trabalho. Porque se eu perco a paciência, eu perco o meu trabalho. Se eu perco a paciência, eu perco o meu casamento. Eu perco a autoridade com meus filhos. Eu perco o vínculo com os meus filhos. Como eu vou ter autoridade para poder ensinar eles, dizer isso não pode, não pode? Eles não vão mais parar para me ouvir. Eles não vão ter mais não vou ter mais aquela autoridade para com eles se eu perder essa paciência. São Francisco de Sales, ele diz assim, que ele tentou de todas as maneiras ensinar os seus, mas ele só encontrou uma maneira que é eficiente, o amor. Somente através do amor. Eu vejo assim, a minha mãe, comigo nós sempre tivemos uma relação difícil. Quando eu morava com ela, até mesmo quando eu saí de casa, foi por conta de uma vez que eu estressei em casa, né? Acabei brigando em casa. Eu tinha uma relação muito difícil com ela. E depois eu me casei, né? E ali ainda tinha algumas coisas. E aquilo ali ia acontecendo, envolvimento, né? E as coisas não iam dando certo e a gente acabava entrando em atrito. Porque às vezes não dava certo para mim, não dava certo para minha mãe, quando vê a gente se juntava e quando vê dava atrito. E por incrível que pareça, as coisas começaram a dar mal para mim. Nessa época que eu fiquei muito intenso com a minha mãe, cheguei até a ficar um mês sem conversar com ela. E nós ficamos ali de mal, né, um com o outro, né, por conta de discussões, por conta dessas coisas, né. E aquilo ali só prejudicava eu. As coisas não iam bem em lugar nenhum no meu trabalho, o carro que furava o pneu, eu trancava a chave dentro do carro, tinha que quebrar o vidro, a bomba do poço que queimava, e acontecia de tudo comigo, dia de serviço que eu perdi, porque o carro atolava lá no meio do barranco, lá quase caía. Aconteceu de tudo, né, Jair? Até Jair que chegava a chorar, olhava em Douglas, eu não aguento mais tanta coisa que está acontecendo com a gente. Era uma atrás da outra. Acabava a água dentro de casa. Nossa, era uma coisa atrás da outra. E nós já estávamos, o pneu furava um atrás do outro. E através desses sofrimentos, dessas angústias, eu fui sentindo dentro de mim que eu precisava me dobrar. Eu precisava quebrar aquele meu orgulho. Eu precisava me quebrar. Porque eu sabia dentro de mim, eu sabia que eu só ia ser feliz, as coisas só iam começar a dar certo no momento que eu fizesse as pazes com a minha mãe, que eu começasse esse vínculo com ela novamente. Porque vai dizer a palavra de Deus, né, que a mãe, o pai têm autoridade espiritual sobre nós, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Mãe, pai, depois de Deus, é quem a gente tem que respeitar acima de todas as coisas. A mãe e o pai, independente dos defeitos que eles têm. Em Eclesiastes vai dizer, tenha paciência com o seu pai na velhice, na caduquez, que você terá uma grande recompensa. É o primeiro mandamento que vem acompanhado com recompensa, é esse mandamento. Honrar o pai e mãe.
E a partir daquele momento, né, até mesmo ali lendo a palavra de Deus, o catecismo, eu tentava achar uma saída para falar que minha mãe está errada. Até mesmo ali, né, eu olhava, não, lá fala assim, né, não, também o pai está dizendo aqui que o pai também não pode ser causa para deixar o filho fora de si, né, lá, falar a palavra de Deus. Aí eu tentava achar argumentos para justificar o meu erro. Mas não, eu tive que ser convencido, eu fui convencido e eu tive que me dobrar todo e dizer, não, eu estou errado, eu preciso voltar atrás. E a partir daquele momento, eu comecei, conversei com a minha mãe, a gente, né, foi se dobrando e tendo paciência com ela tendo paciência comigo, e as coisas foram melhorando. A minha casa hoje, onde eu estou hoje, graças a Deus, não falta mais água, não preciso mais da água do poço, o carro não quebra mais, as coisas começaram a melhorar para mim. E foi muito nítido. Eu não tava podendo comprar uma prestação no guarda-roupa, eu ganhei um guarda-roupa novo. A Angélica teve roubado o celular dela. O celular dela foi roubado na loja que nós tínhamos, que foi até fechado, por um ladrão. Aí nós fomos lá, no outro dia, fizemos um boletim de ocorrência. 7 meses depois, dia 7 de março, a polícia ligou lá em casa dizendo, você, Angélica, nós encontramos seu celular. Ali, eu estou até com o celular aqui para vocês verem. Esse celular. Eu estava precisando de um celular. Eu estava sem condição de ir lá comprar um celular. E Deus restituiu. Não por causa do bem, mas para você ver. Não estou dizendo assim, né? Procure Deus que você vai ganhar as coisas, você vai achar. Não, é para você entender a bênção que vem através da obediência, né? Então veio aquilo ali. Quantas outras coisas que aconteceram, né, Angélica? As dívidas que estavam lá em cima, não sabia o que fazer. De repente, não foi resolvido 100%, mas Deus me deu os meios para poder sair dela. E nós, com calma, paciência, as coisas foram acontecendo. E hoje minha mãe, né? Hoje ela me liga, eu sinto na voz dela que ela tem saudade, desejo de me ver. Porque eu estou no segundo turno e ela trabalha no primeiro, daí a gente fica no horário diferente. E eu sinto assim, ela mandando mensagem para mim, e aí, Dô, como você tá? E eu percebo, né, aquele sentimento de vontade de estar. Hoje ela ligou para mim ontem e falou assim, o que você vai fazer amanhã? Eu falei assim, amanhã eu vou na missão lá de dia, e de noite eu vou estar no grupo. Ele falou assim, não, então tá bom, então no domingo eu vou lá na sua casa lá. Então você vê como é que as coisas vão melhorando em casa, as crianças vão ficando mais calmas, a mulher vai ficando melhor, tudo vai acontecendo, tudo vai fluindo. Mas o que, né? A gente, quando nós entendemos esses sofrimentos, a gente começa a tirar os frutos dele. Santo Agostinho, ele diz assim, que o demônio não pode fazer nada sem a permissão de Deus. O demônio não pode tocar um fio de cabelo seu se antes Deus não permitir. Aí tem pessoa que duvida, né? Fala, nossa, mas como é que o demônio arrasta todo mundo, faz isso, faz aquilo? Aí quando você começa a entender esses pensamentos, aí você começa a entender. Já sei, é a didática, é o pai me corrigindo, é o pai me ensinando aquilo que ele quer. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele corrige aqueles quem ele ama. E se nós não tivéssemos correção de Deus, a gente poderia ser considerado como um bastardo. Ou seja, né, São Francisco de Assis, ele todos os dias da vida dele tinha tribulação, sofrimentos. Quantas tribulações aquele homem não passou? E ele dizia assim, que o dia que não tinha nenhum sofrimento na vida dele, ele ficava com medo de Deus ter esquecido dele. A loucura do santo, loucura de santo, loucura daqueles que amam a Deus. Isso é sabedoria divina. Isso é loucura para o mundo. Por isso que diz a palavra de Deus, a cruz é loucura para os sábios. Como entender uma coisa dessa? Mas isso é sabedoria de Deus. Quando você corrige um sábio, ele se torna mais sábio. Quando você corrige um tolo, ele se torna seu inimigo. Quando você corrige, já viu aquela pessoa que você corrige ela, você está errado, e a pessoa fica brava com você? Ela está sendo uma atitude tola.
Mas quando você corrige uma pessoa e ela aceita a correção, essa pessoa está sendo sábia. Isso, que nós possamos sair daqui nessa noite com essa convicção de Jesus, com esses ensinamentos para a nossa vida, em aceitar tudo que nos acontecer, aquela dificuldade que você está passando na sua casa. É tão grandioso que para Deus tudo há um tempo. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu estou rezando, mas eu estou indo na igreja, mas eu estou buscando, eu estou pedindo para Deus, eu estou andando certo para Deus e Deus ainda não converteu meu marido, minha mulher, meu filho, meu sobrinho, meu vizinho. Eu tenho uma palavra para você hoje, porque Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Porque a partir do momento em que você estiver do jeito que Jesus quer que você esteja, aí sim Ele vai começar a trabalhar. Porque primeiro, o seu sim, a sua casa também será salva. Eu e minha casa seremos salvos. Assim aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa, que qualquer dia vai testemunhar também. Nós íamos, quando eu comecei a namorar com ela, nós íamos lá em Minas, na casa dela. Nós víamos os familiares dela lá, e quanta coisa que nós nos víamos de errado naquele lugar. Até mesmo a Angélica foi difícil convencer ela sobre certos assuntos, como como que é mesmo? Aquelas coisas... benzedeira, falar sobre essas coisas, né? E ela se torcia, não, mas é uma coisa assim, né? E ela começou a ser convencida daquilo ali. E nós começamos a caminhar na igreja e as coisas começaram a mudar na nossa vida. E automaticamente nós vimos o resultado na família dela lá em Minas. Lá em Minas a família dela foi alcançada. Quando ela veio para cá, ela não conversava com a mãe dela. Hoje nós vamos lá, nós ficamos na casa da mãe dela, ela nos acolhe, ela sente vontade de estar junto. Lá em Minas ela foi alcançada. Não é nós que fazemos a obra, nós só damos nosso sim, Deus faz o resto. No nosso casamento ela veio, no batizado, no aniversário do nosso filho, ela veio mesmo com a dificuldade que ela tem, que nós sabemos que ela tem lá, ela pega um carro, aluga um carro lá e vem para cá. Ela se esforça, ela vem quando ela pode. Então, nós vimos, né, através do que Deus vai fazendo nas outras coisas. Se o tempo ainda não chegou, é porque não foi ainda o tempo. Mas permaneça firme e fiel, que Deus, essa promessa de que a sua casa será salva, será cumprida. Mas seja fiel a Jesus, seja fiel a Deus, independente do que você esteja passando. Amém? Amém. E eu quero convidar você agora nesse momento, através de tudo isso que vocês ouviram, a se levantar e a responder a Deus. Porque eu garanto para você, não foram palavras meus que preparou isso nessa noite. Foi o próprio Deus que veio trazer para vocês essa mensagem. Foi o próprio Deus que quis fazer com que vocês crescessem nessa noite. E quando alguém fala com a gente, o que a gente faz? Responde. Então esse é o momento de oração, no qual nós vamos responder a Deus e aceitar esse chamado que Ele nos fez, aceitar esses ensinamentos e deixar o Espírito Santo agora agir e dar força para cada um de nós, para que nós possamos cumprir essa vontade de Deus, porque sozinho não conseguiremos, nada podemos fazer sem Deus. Por isso, Senhor Jesus, queremos, Senhor Jesus, nessa noite, pedir o Teu Espírito Santo sobre nós, para que possa vir com o Teu fogo, incendiar o nosso coração, incendiar a nossa alma e nos dar força e coragem para carregarmos a nossa cruz, para que dê força e coragem, paciência, para que possamos, Senhor Jesus, suportar a todas as dificuldades da nossa vida, a amar os mais difíceis, os nossos inimigos, os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que nos prejudicam, aqueles que muitas vezes querem o nosso mal. Senhor Jesus, queremos clamar o Teu fogo santo nessa noite e sentir esse Teu poder no meio de nós, que venha nos transformar, que nos venha nesse momento, Senhor Jesus, incendiar-nos. Sim, Senhor Jesus, que dos
pés, ao último fio do nosso cabelo, possa ser tomado do teu poder nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar na nossa alma, na nosso consciente, no nosso subconsciente. Vem curar as nossas feridas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Ajuda a entender. O impossível. Aquilo que Deus quer sem eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Então por isso nós pedimos, vem. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Que mostrava uma mulher que ela não sentia dor. Passou na Record lá, né? Uma reportagem da mulher que foram entrevistar ela assim, nossa, né? Essa mulher, ela não sente dor. E ela trabalha na roça. Só que acontece, como ela não sente dor, ela não consegue perceber quando ela é cortada. Ela não consegue perceber se ela pega um espinho, ela vai colher lá a fruta, né? Não lembro que fruta que era que ela trabalhava lá. Ela pegava no espinho e ela se cortava e ela não sentia dor. É como nós, se nós não sentimos também alguma coisa que doa em nós não vai perceber quando vê, a nossa alma vai estar toda ferida. Então é uma graça de Deus nós sentir dor, né? Ter essa sensibilidade de sentir mesmo, né? Isso é maravilha de Deus. Amém?